Então, muito boa tarde mais uma vez, obrigada pela presença, gratidão a quem estiver também ouvindo essa gravação desse nosso encontro. E hoje é o nosso dia, assim, nosso dia de perguntas e respostas, que normalmente a gente não tem, assim, não segue uma didática de um tema, e normalmente surge um tema livre. E da minha parte, da minha contribuição, eu também sempre procuro falar de algum tema para nós aproveitarmos essa oportunidade de estarmos juntos aqui e sentir de falar sobre o tema ou a palavra liberdade à luz do curso em milagres. Então, isso vai ser, assim, o meu comentário, mas nós estamos totalmente livres e abertos aqui para qualquer questão relacionada a vermos a luz do sim, que esse é o propósito dos nossos cursos. E antes de iniciarmos, convido vocês a nós juntos fazermos a nossa preparação da nossa mente. Eu sei que a gente já vem com esse propósito, mas como também a grande capacidade de distração da nossa mente, nós nos colocamos aqui mais uma vez com a firmeza de propósito de entregarmos a nossa capacidade de aprender ao Espírito Santo, para que ele se utilize dessa capacidade para nos lembrar da nossa realidade, do nosso ser, da verdade que nós não perdemos, mas esquecemos. E assim, tendo o Espírito Santo como nosso guia, nosso professor, nós estamos prontos para nosso encontro de hoje, totalmente, então, devotado e entregue ao Espírito Santo. E como citei há pouco, o que me ocorreu hoje foi de relembrarmos ou de trazermos o tema do que seja, então, a palavra liberdade no curso, no SEM, no curso de milagres, porque é tido no curso, nos é dito, que o curso está aí para nos ensinar a nós diferenciarmos entre o que é nossos reais interesses e o que acreditamos que sejam nossos interesses. Então, diferenciar entre o que realmente nos faz felizes e o que nos fere, ou diferenciar entre o que é a verdade do nosso ser e o que é ilusão, o que é projeção, o que é delusão. E a palavra liberdade, que obviamente tem como seu oposto o aprisionamento, ela dentro do mundo, dentro da estrutura do ego, o ego também busca muito o termo de liberdade, mas através dessa, entre aspas, liberdade que o ego busca, ele esconde mais aprisionamento. É quando a palavra liberdade é utilizada para favorecer aquilo que aprisiona o nosso ser, aquilo que aprisiona o nosso Cristo. Então, dar liberdade àquele ser que é um conceito que foi projetado pela mente, essa imagem projetada para a qual a consciência individual entrou junto, e nós vimos há poucas aulas como que hoje a nossa consciência ela se identifica apenas com uma minúscula parte da mente, com um ser especial e individual, físico e psicológico. Então, a liberdade, quando Jesus nos fala que o Filho de Deus é tão livre como o Pai, e não poderia ser diferente, não poderia jamais encontrar alegria não estando contido ou não estando ciente da própria liberdade que é tão abstrato quanto o pensamento do Pai. Então, a liberdade que o ego nos ensina, na verdade,
é um aprisionamento disfarçado em trazer liberdade para uma individualidade, para a figura projetada. Então, liberdade dentro do corpo físico e psicológico. Isso é como a citação de saúde, que também é uma condição da mente curada, que o ego reverte entre ter um instrumento de comunicação, um corpo saudável, ele chama isso de cura, e a diferenciação entre um corpo doente, que a gente percebe, obviamente, o seu estado doentio. Então, o que é visto dentro de um corpo, seja saudável, seja doentio, mas se o corpo é tido como sendo o nosso ser, a mente está doente por se identificar com fora de si mesma, com o que apenas pode ser um instrumento de comunicação, que jamais pode ser o seu ser. Então, na cura é assim, o termo liberdade segue a mesma lógica. Então, a liberdade, ela é uma condição da mente. É a mente que é totalmente livre e abstrata. É a mente que não pode ser aprisionada. A mente não pode ser contida em nada, porque ela não é física, ela é abstrata, ela é um pensamento criado por Deus e que se mantém dentro da mente de Deus. Então, ela não tem forma, ela não está aprisionada nem sequer num corpo e nem sequer no mundo físico e dual. Então, a mente é totalmente livre, mas a menos que ela queira se auto-aprisionar. O que de fato aconteceu com a crença da queda ou da separação de Deus. Quando nós vimos como que ocorreu o pensamento de separação de Deus, na verdade, a mente, embora ela não tenha se separado de fato, ela se auto-aprisionou na sua própria experiência e agora ela sente-se aprisionada. Assim como também ela se sente aprisionada quando ela, ouvindo ao ego, como a gente viu há 2 aulas atrás, ouvindo ao ego e seguindo aos conselhos do ego, ela se abre em diversos pedaços, ela se fraciona e depois cria o mesmo número de consciências quanto de fracionamentos. Então, quando isso acontece, a mente, ela de fato, ela se auto-aprisiona, ela deixa de estar livre. Só um momento aqui, vou mudar aqui a câmera, na configuração, só um momento. Ok. Então, deixa eu ver a pergunta aqui, onde que eu estou lendo. Hoje, então, para quem fez essa pergunta, onde eu estou lendo, na verdade, hoje é de perguntas e respostas, não estamos seguindo o livro-texto, então, não está no livro, estamos apenas vendo hoje o tema sobre o que é o termo liberdade. E, então, o termo liberdade, então, como eu estava dizendo, na linguagem do curso, ele é utilizado para descrever uma condição da mente que é impossível ela ser aprisionada, a não ser que ela mesma escolha se auto-aprisionar em sua experiência. E foi o que aconteceu. E agora a mente aprisionada, ela se identifica com um fracionamento de si mesma, que é onde a consciência está dentro de uma individualidade. Então, nós temos agora a consciência, o estar ciente, aprisionado dentro de uma condição de individualidade. E essa individualidade, ou esse ser físico e psicológico, que é a única coisa que a nossa consciência está ciente, ele funciona no comportamento.
Então, no comportamento, a liberdade, o ego nos diz, nos ensina que no comportamento, a liberdade, então, seria, na verdade, estar totalmente livre, não ter cuidado algum, não ter ser totalmente descuidado. Quando, na verdade, o termo liberdade, ele é usado para a mente, porque só a mente é livre, porque só ela pode ser abstrata e ser o todo, e saber do todo. Então, como que fica a liberdade, o que ela faz, uma vez que nós pensamos que somos uma consciência individual, o que essa liberdade significa dentro do conceito individual. Então, dentro do comportamento, ou dentro da nossa conscientização de um ser individual, a liberdade, ela significa proteção, proteger a nossa mente daquilo que ela mesma fez a si mesma. Então, a liberdade, dentro aqui do comportamento, nós precisamos da proteção para não nos ferirmos mais ainda do que nós já nos ferimos quando acreditamos que separamos de Deus, para que possamos voltar a estar em condições de receber novamente a verdade na nossa mente. Uma mente ferida, uma mente que se fere constantemente, ela não está em condições de ouvir ao Espírito Santo ou de ouvir a verdade sobre si mesma, porque ela está constantemente se ferindo. Então, a liberdade, que na condição do céu, da unicidade, significa criação, ela dentro do sonho, ela significa proteção ao nosso sistema de pensamento. Jesus nos compara várias vezes no curso, e com toda a razão, a criancinhas. Ele nos chama que nós somos criancinhas de Deus, enquanto nós estivermos condicionados a um conceito de consciência individual, nós somos criancinhas de Deus, e como tal, nós não sabemos o que fazemos. Nós não sabemos que nós nos ferimos nas nossas metas, nas nossas buscas por melhorar a individualidade, nas orações por Deus validar e a separação e melhorar a estrutura da individualidade. Na verdade, todas as metas dentro do mundo que fortalecem o conceito de que nós somos um ser individual dentro do mundo, ferem o nosso ser real, ferem a realidade do Cristo que nós somos. E por isso que necessitamos de proteção dentro da estrutura de pensamento individual, ou dentro do comportamento. Então, o perdão, ele que é uma proteção da nossa mente, ele olha para o estrago que foi feito no comportamento, ele reconhece, porém com a conscientização de que isso que está ocorrendo, que os outros estão fazendo, eles o estão fazendo porque não sabem o que estão fazendo. Eles não estão cientes, ou não estão lembrados do Cristo que eles são. Eles não estão lembrados de que a liberdade é o atributo do seu ser, e que eles fazem parte íntegra de tudo que há, de tudo que existe. Então, eles acreditam na separação, e na separação é possível ferir e ser ferido. Então, com a mentalidade presa na individualidade, de fato, nós precisamos de proteção. Assim como os mandamentos nos foram dados por proteção, para que a nossa mente deixe de se ferir e assim possa voltar a olhar para dentro de si mesma e voltar a escolher ouvir ao Espírito Santo, a voz da razão, assim também agora o Senhor, ele vem nos explicar que a liberdade, ele é um atributo da mente, e que quando ele não é
observado, nós nos colocamos num aprisionamento e, portanto, precisamos da cura, precisamos da expiação, precisamos do Espírito Santo para voltarmos a estar cientes da liberdade que é da nossa mente. Então, o ego tem um conceito de liberdade totalmente diferente. O ego acha que liberdade é o fazer o que eu desejar. Se tive um desejo, posso realizá-lo, então estou livre. Ou então, quando alguém me impede de fazer isso, que eu estou deixando de ter a liberdade. Então, essa é a forma distorcida do ego tentar trazer a liberdade para dentro do mundo, para substituir o que Deus criou igual a si mesmo. Deus, o amor, são completamente livres. Nada aprisiona Deus. Mas o Filho de Deus, dentro da mesma liberdade do Pai, pode sonhar que ele em sua mente, e nesse sonho ele se sente ferido e atacado, e ele também fere e ataca em defesa. Mas dizer que a liberdade dentro do sonho é um engano, porque tudo que parece ser liberdade dentro do sonho ainda fere o ser que nós realmente somos, ainda fere ou impede que a lembrança da consciência do Cristo que nós somos volte a fazer parte da nossa mente. Porque nós nunca deixamos de ser o Cristo, mas nós acabamos por esquecer isso, botamos uma consciência individual, um aprisionamento em cima dessa consciência, e agora precisamos olhar isso de volta para retornarmos à verdadeira liberdade. A Isa levantou a mão, só abrir o microfone. Boa tarde. Boa tarde. Oi, então, de acordo com o que você está falando, quando fala que Deus é a causa de tudo, não serve, então, para dentro do sonho? Não serve para as coisas projetadas, não serve para as coisas pecaminosas, não serve para os pensamentos que não compartilham da paternidade de Deus, não serve para os pensamentos que vêm a partir do ego e não do Espírito Santo. Obrigada. Então, realmente, no comportamento, então, a liberdade, ela é um ato de proteger. Deixa eu ver aqui, a Miriam também levantou a mão, antes de continuar. A verdadeira liberdade que a gente tem é de escolher entre o ego e o Espírito Santo. Agora, uma questão que eu estava pensando ontem, eu estava com muita dor no joelho. E aí, a hora que eu saí, que eu encontrei com as pessoas perguntaram assim, como você está? Ninguém sabia que eu estava com dor, mas a pessoa perguntou, como você está? E na mesma hora, assim, quando eu fui falar assim, eu estou bem, mas eu estou com a dor aqui, na mesma hora eu pensei, eu tenho que falar que está tudo bem sempre. É isso? Assim, antes de dizer está tudo bem sempre, é voltar a mente para o ser que você é. Se você lembrou do Cristo que você é, e que isso aqui é só teu instrumento de comunicação, e que quando se identifica nele o joelho dói, porque o Cristo pode estar identificado, se utilizar do corpo para conseguir se comunicar às outras partes de si mesmo, mas o Cristo não tem joelho e não tem dor. Então, dizer que está tudo bem identificado num corpo é auto-mentira. Dizer que estou mal e tentar ser um Cristo também não funciona. Então, é dar-se conta, é olhar de volta, é dar-se conta. Opa, aqui tem um convite que quer me testemunhar que eu sou a separação, aqui tem essa tentação do ego, que quer que eu acredite que eu sou um corpo, mas em realidade, embora tenha uma parte da minha mente que acredita nisso e por isso que estou sentindo dor, mas na realidade, a minha realidade ainda é tal como Deus a criou, e Deus não criou esse corpo. Deus me criou em espírito. Se essa foi a tua conscientização quando teve esse pensamento, está perfeito.
E a mesma coisa é, por exemplo, e o seu marido, como que ele está? Um exemplo, estou citando um exemplo, não foi o que aconteceu, mas você falando aí, eu também pensei. E o seu marido? Vamos supor que o meu marido esteja passando também por uma cirurgia, né? Então, eu adorava contar que ele sentiu isso, que aí ele foi para o hospital, que ele fez, adorava contar a historinha do ego, né? Que hoje eu sei que é uma historinha desnecessária. Primeiro, eu reconheço o meu irmão como ele é, exatamente como ele é, né? E não preciso contar essa historinha. Eu posso falar, está tudo bem, ponto. Isso não quer dizer que eu esteja para outra pessoa, que talvez ela até já esteja sabendo, pensar assim, mas a Miriam está mentindo, entendeu? Mas o importante é a liberdade que eu tenho de reconhecer no meu irmão quem ele é realmente e colocar ele no lugar dele, o lugar que nós nunca saímos. E é interessante que quando você faz isso, Miriam, você está falando com Cristo no irmão e não com o ego no irmão. O ego no irmão não entende nada disso. Mas o Cristo no irmão, que é o teu Cristo, ele reconhece a si mesmo nessa fala, nisso de estar tudo bem. E dentro do comportamento, porque também não devemos negar, porque é a nossa mente que projetou tudo. Então, é não dar realidade, mas também não podemos negar, porque isso negaria o poder da nossa mente de se enganar e acreditar nisso. A nossa mente tem tal poder, porque ela tem todo o poder. Então, ela pode inventar uma mentira e acreditar nela, e a mentira parecer verdadeira. Porque se não pudesse ser isso, o poder seria limitado. Então, quando isso acontece, quando Jesus nos reconhece, e esse é um segredo também da liberdade, como que ela olha para as coisas, vamos dizer aqui, erradas, ou aquilo que o irmão faz, ou que eu faço que não esteja certo, é saber que dentro da consciência da individualidade, dentro do comportamento, o irmão, ele não sabe o que está fazendo quando está fazendo isso. Ele está inconsciente do Cristo. Assim como eu também, se eu vejo o meu irmão e acredito que ele seja o equívoco que ele está apresentando, que ele seja a doença que ele está apresentando, e não que ele seja o Cristo, se eu acreditar nisso, eu não estou ciente, eu não estou sabendo o que estou fazendo. Por isso que Jesus nos chama de criancinhas. Como criancinhas, não sabemos o que estamos fazendo, e nós estamos sendo convidados pelo Espírito Santo para amadurecermos, para crescermos, para despertarmos para o nosso ser. Então, também não há nada de... Não há... eu estou falando isso para que ninguém se sinta culpado quando ainda reconhece a doença ao seu redor, tanto nos irmãos quanto dentro de si mesmo. É apenas uma questão de não saber o que está se fazendo. Como diz a frase da cruz na Bíblia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, não está se referindo a um pecado em si. Não sabem o que fazem porque estão dormindo na sua mente, na sua condição de Cristo. Não estão cientes do Cristo, estão sonhando com o mundo à parte, e dentro do mundo à parte, então, é dual. O mundo à parte é o oposto do reino de Deus, porque ele foi feito sem a presença de Deus. Então, obviamente, que tem equívocos, que tem contradições, que a dor se faça presente em tal mundo. Então, estar ciente disso, olhar além, ver o Cristo, e, no entanto, não condenar ao irmão ou a si mesmo, quando a gente mesmo se identifica na própria dor, ou numa tentação de concordar com o erro no irmão. Então, simplesmente não é um pecado. Não se está ciente do que se está fazendo. Estamos dormindo, não está acontecendo nada. Mas nós queremos despertar porque o nosso ser, nós na realidade, nós sabemos que nós fomos criados para sermos totalmente felizes. Deus nos criou
estendendo-se a si mesmo para a felicidade perfeita. E dentro dessa conscientização de aprisionamento, que é estar ciente de algo e existir todo o resto do qual não sabemos, isso é aprisionamento. Então, é impossível ser totalmente felizes dentro de um conceito individual, ou dentro daquilo que fere a consciência do nosso ser. Por isso que liberdade, aqui no mundo, a maior liberdade que temos aqui é de perdoar. É de desfazer a crença na separação. Desfazer isso que parece ser real aqui no mundo. Não negamos que tem uma parte da mente que acredita nisso, mas sabemos que essa parte que é de um sonho, é irreal. Ela não sabe o que está fazendo. Mas não tem problema algum, porque não é o nosso ser ainda é o Cristo. Aí reporta isso que você falou, Miriam, de lembrar que o nosso ser é o Cristo, e aí está tudo bem. Isso permite que os milagres venham a substituir o roteiro aqui dentro do ego, porque ainda enquanto a mente não está totalmente curada, nós vamos continuar com a nossa consciência dentro do roteiro projetado na separação. E nós podemos segui-lo através da mentalidade do Espírito Santo, através dos milagres. Então, seremos trabalhadores de milagres. Isso vai curar a percepção da nossa mente de separação, que é a causa primeira de todo o mundo projetado que surgiu depois. Obrigada. Obrigada, Miriam. E, de fato, como você logo no início da tua fala, a única liberdade que nos restou aqui dentro do sonho é a liberdade de escolha de com que mente eu quero olhar isso, com o ego ou com o Espírito Santo. E olhando com o Espírito Santo, nós somos realmente libertos de todas as formas de aprisionamento. Então, só para concluir, então, no aprisionamento, então, dentro da consciência individual, a liberdade é manter-se ciente do Cristo, que é a realidade do irmão. Então, olhar o que os sentidos físicos mostram e não acreditar, saber que isso que os sentidos físicos nos atestam é apenas uma projeção, é uma delusão, é aquilo que foi projetado para fora da mente, mas que não tem realidade. E é isso e tendo essa atitude, é isso que traz de volta a nossa, dentro aqui do mundo comportamental, dentro das ações, é isso que traz de volta a nossa mente para o campo da paz. Porque a nossa mente, ela, estando separada de Deus, obviamente que ela está em conflito, e conflito é a ausência de paz. Então, sendo esse um reino projetado a partir da crença de separação de Deus, o reino aqui do ego foi feito para conflitar. Foi feito para inconscientemente nós pagarmos uma conta que acreditamos que temos em aberto com Deus, para que nós possamos voltar a sermos dignos de novo de voltarmos à condição de filhos de Deus. Isso na imaginação culposa de separação. Mas, na verdade, a nossa mente, antes que ela possa lembrar-se de Deus, ela precisa experienciar da paz, e essa condição de paz, ela vem dentro da aceitação do que seja a verdadeira liberdade dentro aqui do sonho. Então, mostrando que aquilo que o irmão faz e que o fere, ou aquilo que nós fizemos e que fere a condição de saber do Cristo que nós somos, isso não é liberdade, isso ainda é aprisionamento. Então, aquilo que o ego chama de liberdade, é ter saúde perfeita, é ter
todas as condições financeiras imagináveis, a ter uma família, a ter viagens, enfim, ter um sonho perfeito, um sonho de vida perfeito, isso ainda, quando nós acreditamos que isso é o nosso ser, fere o ser que nós somos, fere o Cristo que nós somos. E ferir ou limitar é o oposto de liberdade, é aprisionamento. Então, nós precisamos reconhecer que aquilo que dentro do mundo, dentro do ego, pode parecer ser necessário para nós, isso precisa ser largado e transcendido para que nós realmente possamos alcançar a liberdade de escolha de, na mente, vermos com os olhos do Espírito Santo, olharmos de volta ao mundo, olharmos de volta ao irmão, e olharmos de volta a nós mesmos, e com o Espírito Santo, nós vamos olhar com olhos que perdoam, porque aquilo que parecia que nós estávamos fazendo, nós só acreditamos nisso porque não sabíamos o que estávamos fazendo. A culpa cega, e cegado de culpa, não reconhecemos ao que é a verdadeira liberdade, e buscamos liberdade em aprisionamento, e julgamos, e abraçamos, então, o aprisionamento como se lá achássemos liberdade. A Isa levantou a mão. Tá um pouco barulho aqui em casa, eu vou tentar falar. Vocês estão ouvindo barulho? Não, pode. Ah, tá. Eu estou ouvindo Eles bem. estão. Tá. Vê se é assim a prática, Ing. Eu fui numa casa esses dias, eu tinha que entrar num quarto nessa casa e tinha um gato, e o quarto estava muito assim, a areia do gato, tudo fica dentro da casa lá, desse quarto. E aí, sempre quando eu vou, eu tenho que usar uma máscara, de tão assim forte que tá. E aí, na hora que eu fui entrar, eu falei com Jesus, eu te entrego isso aqui, porque eu sei que eu vou entrar e eu vou ter muita reação alérgica. E aí eu fiz essa pequena oração rápida, e aí eu entrei, e na hora que eu entrei, eu fiquei assim até... Não sei se isso é Jesus me ajudando aqui no sonho, mas eu não tive nenhuma reação alérgica, e eu fiquei muito impressionada, porque sempre eu tenho que entrar de máscara, esse dia eu não entrei de máscara. Mas a minha meta foi, antes de entrar naquela situação, eu entreguei aquilo para Jesus, porque para ele, eu não sei se é assim, se ele corrigiu na minha mente, ou não, eu estou equivocada ainda de pensar assim. Quando nós entregamos algo a Jesus, de coração, Jesus não tem mais ego. Nós nos unimos ao Cristo dele. E nós passamos a ser o Cristo. Então, se houve, de fato, a veracidade por detrás desse pedido de vir com Jesus, de unir-se com Jesus, é natural que aquilo que havia sido projetado para separar, para dizer que aqui tem um ambiente separado do qual o meu ser não faz parte, que na verdade ainda é a projeção da mesma mente, fez o gato, fez o quarto, fez a Isabela que entra lá, mas entregando a própria mente a Jesus, sem julgamentos, nós estamos nos unindo à cura, à mente curada. Isso é uma maneira de entrarmos na condição de milagres. Não é Jesus atuando no mundo físico, é Jesus sendo aceito na mente, e a mente não mais vendo a separação ou a agressão dentro daquilo que ela mesma projetou, porque a mente projetou tudo que é visto aqui, e ela reconhecendo que o propósito de separar, que era de sustentar a crença de um ser separado, que esse propósito foi desfeito, porque foi aceito o propósito de Jesus, e o propósito de Jesus é o do reconhecimento do Cristo, então não faz mais sentido ter reações àquilo que a própria mente fez. Então, sim, Jesus ajuda nisso, mas não na forma física. Jesus ajuda na mente, porque unir-se a Jesus é unir-se no Cristo, porque Jesus não tem mais ego. Foi isso que eu percebi, que Jesus não mudou a situação, nem a cena, eu continuei com aquela cena, mas não me afetou na mente, né? E assim também o perdão, nós continuamos vendo o mundo dual,
mas a condição de paz não é mais afetada na nossa mente, porque a nossa mente, com a crença da separação de Deus, é como se ela se tivesse dividido em duas partes. Agora tem aquela que acredita na separação, e ela é o lado do medo. E a outra parte que ainda está ciente de Deus, que é onde está o Espírito Santo, é lá que reside a paz. Então, procurar com o ego, dentro do ego, a paz é impossível encontrar. Assim como o Espírito Santo não acredita no conflito, e o conflito desaparece quando a gente se volta ao Espírito Santo. Então, a paz, e dentro da paz, a liberdade é uma condição natural de uma mente de paz, ela vem da mentalidade corrigida. É quando nós nos voltamos para a mentalidade do Espírito Santo. E estando na condição de mentalidade individual, tentando defender uma consciência individual, nós automaticamente estamos na mentalidade do conflito e do ego. E aí é impossível haver paz no ego. Uma outra coisa, Ingui, que eu observei, não sei se é assim, deixa eu saber se eu tô fazendo certo, é que às vezes eu ficava pensando assim, não, que eu tenho que fazer alguma coisa, e quando eu entendi que, não sei se eu tô te perguntando se é assim mesmo, eu entendi que eu não tenho que fazer nada, que Jesus só precisa do meu sim, tipo, eu só entregar para ele e o resto ele que vai fazer, porque às vezes a gente acha que a gente tem que fazer alguma coisa. Só cuidar que isso a gente tem que fazer é uma condição mental. Nós não temos que fazer nada na mente. No físico, no comportamento, não adianta ficar de braços cruzados se eu estou com uma vassoura na mão e uma sujeira na frente e achar que Jesus vai varrer o chão, né? Não é no nível comportamental. Então, por inspiração, nós fizemos o que ainda se requer fazer enquanto que se identifica dentro de um corpo físico. Então, corpos físicos têm necessidades, mas na mente, sim. Não, o que eu quis dizer, Ingui, por inspiração. O que eu quis dizer é, tipo, eu não conseguia corrigir aquela cena ali, eu não conseguia perdoar aquela cena. Então, eu entreguei para Jesus, para ele corrigir para mim. É isso? Corrigir em ti, na tua mente. Isso. Se tentar corrigir a mente de fora, já está condenando ela, dizendo que ela é real. Então, corrigir nesse sentido, sim, não precisa fazer nada, porque não há nada lá fora. É só um sonho de uma cena sendo projetada. Então, realmente não há nada a se fazer, a não ser perdoar-se a si mesmo por ter acreditado nela. E esse perdoar é voltar-se para o Espírito Santo. A gente disse perdoar, mas nem sequer o perdão, que é sinônimo de desfazer, é nós que fizemos. É a nossa mente certa, o Espírito Santo, que faz. Isso que eu estou falando, Tá bom, obrigada. Isso. A Sandra tinha levantado antes a mão, não sei se ainda tem uma pergunta. É porque, na verdade, você já respondeu. É sobre a liberdade é perdoar. E esse perdão e ver-se como eu sou na realidade já é o Espírito Santo, né? Isso, já é escolha pelo Espírito Santo, já é escolher ser trabalhador de milagres, ao invés de ser um servo fiel do ego. Então, liberdade na realidade, na verdade, é ser. É ser, é se identificar com o ser que nós de fato somos. Nós realmente somos a liberdade por excelência, a liberdade no conceito mais alto, mais puro que possa haver, porque Deus nos criou em total liberdade e nós criamos em total liberdade na condição do céu. O oposto da liberdade, que é aprisionamento, é tudo aquilo que parece que aconteceu, está acontecendo a partir de uma crença de separação de Deus. Então, a liberdade, ela tem reflexos dentro do mundo comportamental. É quando nós voltamos a nossa mente para o Espírito Santo, e aí
o que nós vemos o equívoco do que nós vemos é desfeito na nossa mente, nós paramos de condenar aquilo que vemos. E sem condenação, nós voltamos a sentir paz. Assim como a nossa mente do Espírito Santo, a nossa mente certa, só pode sentir ou vibrar ou ser em paz, a mentalidade do ego, ela só existe no medo, porque ela está em constante medo, porque ela acredita que usurpou o poder que ela está tendo de Deus. E, de fato, se a separação fosse real, isso seria verdadeiro, porque não há duas fontes de poder. Ainda é do poder de Deus que nós usamos para oferecer ao ego, para ele projetar o mundo. E nós podemos nos identificar no mundo, mas não há liberdade dentro de tal mundo. Não é possível buscar uma meta de liberdade dentro daquilo que aprisiona. É isso que o curso nos ensina, que todas as coisas que o mundo tanto ama e preza e chama de liberdade, desde que seja voltado para garantir que a essência individual é real, ainda é aprisionamento, ainda não é liberdade. A única liberdade é voltar a reconhecer-se o ser que Deus criou, que nós somos tal como Deus nos criou. É ver a inocência, olhar por detrás, atravessar a mente culpada e ver que por detrás dessa mente culpada não existe realidade, ela estava enganada. E saber da real condição de inocência da mente. Isso, e só isso é liberdade. Qualquer outra meta de liberdade, entre aspas, dentro do mundo, ainda é aprisionamento, ainda é continuar adormecido no pesadelo de separação de Deus. Mas é possível, dentro do sonho de separação de Deus, sentir os reflexos da paz do céu, sim, bastando para isso voltar a nossa mente para o Espírito Santo ou para Jesus. Ele disse, Jesus já não tem mais ego. Unindo o nosso pensamento a Jesus, ou aceitando a meta de Jesus para nós mesmos, automaticamente a nossa mente vai experienciar paz, mesmo que os sentidos físicos nos mostrem um mundo de conflito. Porque ela vai olhar para o conflito e vai saber que esse conflito ele não é real. Ele apenas parece real para quem o está vivenciando, porque essa mente que sonha que ela é isso, não sabe o que está fazendo. Não está ainda ciente de que ela está apenas enganada quanto ao que ela acredita que é verdade. O conflito, então, é uma tentativa de confirmar a separação, né? Inútil, né? Porque não consegue. Totalmente inútil, mas que de fato traz dor, traz sofrimento à mente de quem, ou seja, de quem está identificado nele. Então, não negamos a dor de quem se identifica no conflito. Ele tem o poder de fazer isso sobre a nossa mente. E é justamente por ter esse poder que nós queremos, e todos querem a paz, todos querem sair do conflito, embora que alguns ainda não estejam cientes de como, mas todos querem a alegria, querem a paz. Mas isso só é possível dentro da verdade, dentro da realidade. E a realidade é que só Deus é Criador e nós ainda permanecemos sendo tal como Ele nos criou. Então, nada dentro do sonho afetou o nosso ser real. Isso é aceitar a expiação para nós mesmos. Isso é um equívoco da mente inocente, né? Exato, é só um equívoco, e equívocos basta escolher novamente. E essa liberdade de escolha, todos carregam dentro de si, dentro do sonho. Isso o ego não pode tirar de ninguém. A liberdade de escolha de voltar o pensamento à correção, voltar ao Espírito Santo. Tirar do equívoco e voltar para a cura. E é isso que o curso está fazendo conosco, é isso que Jesus nos ensina. A nós reconhecermos o que nos fere
tirar a nossa mentalidade disso que nos fere e escolhermos pela cura. Uma vez aceito a cura, nós faremos parte dos curadores, parte do Espírito Santo, como Jesus é, aqueles que largam o ego e vêm a se identificar só com Cristo. Obrigada, Inge, muito claro. Bom, Sandra, na verdade, eu acho que de liberdade é isso que eu tinha para hoje, e já tivemos interações aqui, estamos abertos para mais interação. Mais alguém quer trazer uma contribuição aqui sobre a liberdade? A Maria Nazaré? Oi, Só Inge, abrir- Oi. quando as pessoas falam assim, que esse processo pode ser com gentileza, que Jesus era uma pessoa muito gentil, né? Porque eu fico pensando, a gente tem, né, às vezes, dificuldades de entender certas coisas quando a gente começa a estudar o curso em milagres, né? E quanto mais eu sentia aflição, quanto mais as pessoas queriam colocar na minha cabeça que era assim, que era assado, era muito desafiador para mim. E quando eu senti, assim, que eu tenho um processo, sim, e eu vou, sim, ser gentil, né? Eu não vou querer, querer fazer coisas que eu entender, né, na verdade, que a minha consciência ainda não estava pronta. Tudo, o processo se tornou muito, eu consegui, sabe, virar muitas chaves. Quando eu estava querendo, buscando, é, eu não entendi as coisas, mas quando eu senti que eu tinha que sim, que meu processo teria que ser mesmo com gentileza, né? Essa compreensão veio bem mais fácil para mim. O que você fala sobre E isso? olha só, isso é mais uma vez um testemunho de como, quando nós queremos muito entender, mas dentro da separação, na verdade, nós estamos reafirmando a separação. E quando nós damos um passo ao lado e permitimos que a coisa flua por nós, porque o Espírito Santo nos dá a mentalidade corrigida, nós nos colocamos num alinhamento com a cura. Então, a decisão ou a cura, ela nunca pode ser pela dor, mas a dor pode servir como uma alavanca para nós acreditarmos que deve haver uma outra forma. Muitas vezes não nos voltamos para a cura ou para o Espírito Santo enquanto nós nos sentirmos bem com o ego. Então, a dor pode ser aquele agente ativador de se questionar na mente se de fato isso que estamos vivenciando seja real. Mas a dor não tem nenhuma ajuda no sentido de corrigir a mente, ou da mente saber que ela é inocente. Isso é dentro da gentileza. Então, e isso que você comprovou, você está trazendo esse testemunho de quanto dentro da gentileza de consigo mesmo, de colocar-se tudo bem. Se a minha percepção ainda é limitada, não vou compreender isso, mas os benefícios da mente curada, eles vêm igual mesmo, e eles foram feitos para a mente equivocada, para a mente que acredita que é indivíduo. O Espírito Santo tem uma correção para cada fracionamento de mente que pensa que é uma individualidade. E a gentileza permite que o Espírito Santo seja o agente dessa cura da mente. É verdade, Ingrid, é verdade. Eu só compreendi que era na mente, né? Não era nas coisas físicas, né? Não é quando eu dei esse passo ao lado. Agora eu tenho essa percepção que tudo é na mente, é a mente, né? E hoje eu consigo
ver, ser o observador, sabe? Que eu não conseguia, né? Quem é que está fazendo isso? Nossa, quem é que está querendo isso, não é? Eu tenho hoje eu sei ser esse observador que é necessário para esse processo, né, Ingrid? Precisa porque é esse que vai escolher identificar-se com a verdade, não mais com um sonho ilusório, não mais com o ego, mas com a verdade que o Espírito Santo guardou para nós, em nossa mente. Sim, muito obrigado, Ingrid. Obrigada por esse testemunho, Maria. Mais alguém? Vou trazer aqui. Bom, pessoal, então, não tendo mais nenhum chamado, vou encerrar aqui nosso estudo, nossa gravação. Gratidão a Jesus por se disponibilizar através desse curso a nos ensinar sobre a verdadeira liberdade. A liberdade de escolhermos pelo nosso ser em lugar da culpa do ego.